Olá, mulheres positivas! Hoje um programa mais que especial, a retrospectiva Mulheres Positivas 2023. E como de costume, vamos mostrar os melhores momentos deste ano e os trechos mais incríveis dessas mulheres maravilhosas que passaram por aqui. Vem comigo! Mulheres Positivas. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça à Rede Team. E olha que foi difícil demais escolher poucas mulheres, porque foram muitas mulheres maravilhosas, inspiradoras. Mas vamos escolher a mulher que nos trouxe mais de 2 milhões de interações no Instagram do Mulheres Positivas. E ela é a Adriane Galisteu e ela fala sobre o fundo do poço ter mola. Vamos lá? Você sabe que essa coisa do fundo do poço tem mola, porque eu sempre falo das puxadas de tapete, eu gosto de falar da vida, porque são diferentes, né, da puxada de tapete de um amigo, de um colega, de uma decepção que você tem na vida amorosa. De vez em quando a puxada de tapete, aquele tapinha nas costas, faz parte, infelizmente, da nossa vida. Mas ele dói, mas dói até a página 2. Quando a vida te puxa o tapete, é que você percebe o teu tamanho, que é micro, né? Nesse universo nós não somos nada, e o quanto essa puxada depende única e exclusivamente de você de dar a volta por cima, porque se bobear você fica chafurdando lá embaixo. E eu não tinha nem tempo, nem condições para isso, porque eu acho que quem tem tempo para ficar perdendo com coisas que não vão se resolver de uma hora para outra, é que está com a vida muito ganha, sabe? E acho que hoje em dia não tem ninguém muito com a vida ganha, está todo mundo querendo o seu espaço. Isso não tem a ver com conta bancária, tá? Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, de força interior, de vontade de acontecer, porque às vezes você tem lá uma conta recheada, mas você ainda não se descobriu profissionalmente, você ainda não é feliz no seu trabalho, você ainda não se olha e não se vê completa. Isso pode acontecer, porque as pessoas têm o hábito um pouquinho de colocar tudo na grana. E eu, quando fui várias vezes para esse fundo do poço, várias vezes, e tenho pavor de novo, mas eu acho que a gente pode ir a qualquer momento. Então é nossa obrigação encontrar essa mola, pisar nela e dar essa volta por cima. Não dá para ficar lá embaixo, porque eu vejo o fundo do poço também como um pouco de zona de conforto, tá? Porque a zona de conforto é uma delícia, mas não acontece nada lá. Mas é uma delícia ficar na zona de conforto. Então, assim, às vezes as pessoas se acostumam até com o fundo do poço. O que eu quero dizer é que nós, mulheres, nós temos, primeiro, um lado sabotador, difícil de lidar. Impostora. Nós temos essa síndrome de impostora. Isso funciona na vida pessoal ou na vida profissional. Então, para você manter esse lado preso na jaula, é difícil. Não é uma coisa fácil. Quando você menos percebe, de vez em quando você está se sabotando. E você se coloca no fundo do poço e você fala, beleza, é melhor ficar aqui que está mais controlado, sabe? Ai, tadinha. Tem gente que adora esse momento do coitada, do vítima, do ficar lá. Para alguns pode parecer mais fácil. Mas se você for a fundo, não é fácil para ninguém, você precisa sair dessa situação. Que lindo falar, né? Quero ver na prática. Na prática, realmente só depende da gente. Então, assim, uma das maneiras que eu sempre falo para as pessoas, e gosto de falar especialmente para a mulher, é a gente trabalhar a nossa autoestima. A gente aprender a se gostar. Porque quando a gente se gosta, você não se permite ficar muito tempo chorando, muito tempo triste, porque você não merece isso. Eu não mereço, você não merece, quem está assistindo a gente não merece, sabe? Eu acho que a gente está nessa vida para viver, está nessa vida para realizar sonhos, para construir. É claro que depende de muito trabalho, isso aqui não é uma história da carochinha, ai, como a vidinha é fácil. Minha vida não é fácil, não foi e não será. Eu nunca tive uma vida fácil. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade para algumas coisas. Para mim, nada caiu do céu. Tive sempre muito que ralar, que conquistar, que provar 1000 vezes. Você sabe do que eu estou falando, não é fácil. E acho que, de uma maneira geral, para nós mulheres, nunca é tão fácil. E a gente está sempre tendo que mostrar um pouquinho mais. E aí, gostaram? O seu fundo do poço também tem mola? Vamos para a próxima. Luísa Brunet, uma mulher maravilhosa que passou por uma situação muito difícil, que inclusive foi ela que disse a Ana Hickman, eu quero que você fale para que outras mulheres possam se inspirar na sua história. Então, toda a nossa solidariedade aqui do Mulheres Positivas com a Ana Hickman, com a Luísa Brunet maravilhosa. Vamos rolar um trechinho. Não é fácil lidar com a situação da violência doméstica, principalmente quando você tem já um histórico familiar, né? A minha bisavó sofreu violência doméstica, a minha mãe,
eu sofri. E quando eu sofri, eu sempre falo a mesma coisa, que eu passei assim, a minha vida limpo e percebi que muitas vezes, desde a minha infância, por ser filha de violência doméstica, por assistir violência doméstica, você acaba tendo contato com violências muito pesadas, muito precocemente. E isso vai se estendendo ao longo da nossa vida, né? Eu me lembro que de 6 aos 12 anos de idade, eu assisti regularmente o meu pai atingindo a minha mãe, com soco, com tapa, com palavras de baixo calão, com arma ameaçando ela. E ela, de 6 aos 12 anos de idade, minha mãe decidiu voltar para o Rio de Janeiro, porque nessa época a gente morava no Mato Grosso do Sul. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro com a minha família, com a minha mãe e meus irmãos, eu fui trabalhar numa casa de família com 12 anos de idade e sofri uma violência, um abuso sexual. Mais um abuso, mais um problema, assim, estrutural que acontece todos os dias. Nesse momento agora, infelizmente, deve estar acontecendo. E para mim era difícil de lidar com isso porque eu nem sabia como falar sobre isso. Eu guardei esse segredo horroroso durante muito tempo e só comecei a falar dele aos 50 anos de idade, quase 50 anos de idade. Hoje eu me sinto muito, muito segura para falar sobre as violências que as mulheres sofrem, não só eu, mas outras tantas, né? Outras tantas mulheres sofrem violência de toda a natureza, seja física, patrimonial, psicológica, emocional, enfim. Mas o bom de tudo isso é poder ter tido coragem naquele dia que a gente se encontrou na festa. E um tempo depois eu fiz uma denúncia que ela tomou uma proporção muito grande no Brasil, dando visibilidade às mulheres que são justamente as mulheres independentes, conhecidas, né, que ficam com medo e com vergonha de se expor. E essa exposição, hoje eu vejo que foi providencial, porque muitas mulheres, a partir daquele momento, começaram a falar sobre isso também, até as famosas. Então é muito importante esse momento de coragem, porque a gente está falando, né, de um casal que era conhecido, eu por causa da minha profissão, duradoura, por causa da minha história, e ele por ser um homem extremamente conhecido também, respeitado, um homem com poder econômico, poder, outros tipos de poder também. Então é muito difícil você enfrentar uma pessoa dessa magnitude. E aí, gostaram da Luísa Brunet? Mais inspiradora impossível. E a nossa próxima mulher positiva é uma menina positiva que eu admiro muito e se chama Daniele Olímpia. Lembram quem é? Roda aí. Eu tô aprendendo inglês até hoje e aí eu sou muito estudiosa, sempre. Eu sou muito esforçada. É uma das coisas assim que eu admiro na minha qualidade. Então assim, minha amiga falou que tinha uma vaga numa empresa de analista de marketing bilíngue. Tá. Eu sabia de marketing? Não. Eu falava inglês também não. Inglês, eu sabia um pouco, só que eu ia passar pelo processo seletivo, eu fui passando, eles foram ensinando, eu fui dando o meu melhor, passei. Arrasou. E aí, com esse dinheiro, ganhando mensalmente todo um dinheirinho, o que eu fiz? Investi na minha carreira. Fiz um material bom, fui fazer cursos, fui estudar inglês. Arrasou. E no meio de tudo isso, veio o teste da novela Travessia. Eu estava trabalhando no home office, de repente chega um e-mail. Você estará na novela das 8. Foi assim? Não, chegou a minha agente, falou, né? Olha... a Denise Minelli, que é a produtora de elenco, entrou em contato falando que vai produzir a próxima novela é a produtora de elenco da novela das 9, com direção do Mauro Mendonça Filho. Ou seja, lá atrás, 2 anos atrás, antes da pandemia, ele tinha notado o meu trabalho, lembrou de mim para que eu pudesse fazer a novela das 9. E aí, eu fiz o teste, não contei pra ninguém, eu recebi esse teste no dia do meu aniversário, eu fiquei assim, ó. Pra ninguém. Nem pra sua melhor amiga, sua mãe, ninguém. Ninguém, pra ninguém. Eu nunca conto. Nunca? Nunca. Eu deixo assinar o contrato na hora que não eu tô indo. Contar, você tá certíssima. Pra ser bem sincera, o Hugo Gloss, que Sei. ele soltou a matéria antes de eu contar pra meu pai. Então meu pai descobriu vendo na mídia, quando eu tava na novela. E eu, pai, surpresa! Então, porque eu sou muito quietinha, assim. Porque como eu já tinha falado pra todo mundo que tinha passado numa minissérie lá atrás... E não aconteceu, daí você ficou traumatizada. Fiquei traumatizada, porque a família fica muito feliz também, né? A família torce muito. Então eu só gosto de contar quando eu tenho certeza que tudo deu certo. Arrasou. E chegou, fiz esse teste, foi o teste mais rápido da minha vida. Fiz 2 takes, aí eu, é isso? Ela, não, você foi muito bem. Aí eu, tá bom. E aí falaram, você vai pro Rio de Janeiro, vai morar lá 1 ano, como é que você tá de agenda, tá tudo bem?
Aí na hora que eu assinei o contrato, na hora que o Mauro Mendonça me ligou, que eu pedi demissão nessa empresa que eu tava trabalhando como analista de marketing. De marketing digital, sim. E daí você parou de vender pão de queijo também? Parei, porque minha mãe, nesse processo todo, né, de pandemia, nós vendíamos pão de queijo juntas em São Paulo. Agora minha mãe, ela vende pão de queijo em Minas. E as pessoas, eu já contei um pouco dessa história e as pessoas falam assim, nossa, passou por perrengue, e nossa, sofreu. Eu tenho a maior admiração pela minha mãe, por ela vender pão de queijo, bolo, e por ela ter me ensinado esse lado empreendedor. Com certeza. Então eu não vejo como foi um lado sofrido ou nada disso, sabe? É um lado de admiração, superação. Sem dúvida. E o pão de queijo dele é o melhor do mundo. Se alguém tiver em Vazante aí, quiser o pão de queijo da Madalena, compra com ela. Bora para nossa próxima convidada, uma mulher muito inspiradora também. E ela é a doutora Elaine Ourives. E eu confesso para vocês que várias vezes as suas palavras passaram pela minha cabeça. E sobre o quanto a nossa energia ajuda ou atrapalha a nossa vida. Vamos ver? Se você é positivo, a tua vida tem que ser incrível. Não, mas não só. necessariamente. Esse é o ponto. Não. Olha só, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a pessoa acha que é positiva. Como é que eu vou provar para ela se ela é ou não? A tua vida tem que ser incrível. Olha que incrível que a gente está falando. Se você é verdadeiramente positivo, a tua vida tem que ser incrível. Agora vamos voltar. A pessoa vai pensar, cara, mas eu sou e minha vida tá uma merda, tá ruim. Então você não é. Então você não é, e eu vou provar. Eu achava que eu era positiva e minha vida era um caos. Então, eu não era positiva. Eu era uma positiva tóxica. Olha que interessante. Quantas pessoas acham que são positivos? Por quê? Porque ele acordou de manhã e agradeceu a vida. Porque ela acordou de manhã e ela foi grata, ela pensou positivo diante de algo ruim que estava acontecendo. E ela fez isso durante quantos minutos? Bingo. 1, 2, 5, talvez um momento de fé e oração. E depois, às 23 horas e 50 minutos do dia, o que ela fez? O que eu fazia? Bingo. Eu era negativa, eu era angustiada, preocupada, focada nas dívidas, no ódio, na raiva, na angústia, e isso me levava a gerar mais isso na minha vida. Então, ser positivo é se manter positivo, é estar positivo, é a congruência, né? É você, diante de qualquer situação durante o dia, se manter nessa frequência, nessa energia. Então, o que eu compreendi? Que eu acordava de manhã e durante 5 minutos eu era positiva e o restante do dia eu era totalmente pessimista, negativa. Então, esta é a história, né? Eu saio dessa situação, começo a compreender como o universo funciona, como nós funcionamos, e isso então me leva a começar a mudar a minha vida. E essa próxima personagem é a Joyce Ribeiro, que foi a primeira mulher negra a participar de um debate de presidenciáveis. Roda aí. Eu acho que eu tinha um ideal quando era criança, mais adolescente. Eu queria ser independente. Sempre foi sua prerrogativa. Sempre, sempre. Então, eu queria ter uma profissão que eu escolhesse, porque essa não era uma realidade, então, até o que eu via dos familiares, das mulheres mais próximas. Escolher aquilo que você quer fazer era um luxo, né? Era algo diferente. Então, essa era uma coisa que eu tinha muito clara, assim, muito evidente no meu planejamento. Eu quero, seja lá de que forma for, preciso ser independente. Vou escolher uma profissão e não vou depender de ninguém. Maravilhosa. Era esse até porque o que eu cresci vivenciando era muito desfavorável nesse sentido, né? Da dependência, do silenciamento, né? De uma certa invisibilidade por conta dessa dependência financeira, que puxa outras dependências, né? Que acaba te colocando num lugar muito difícil de sair. Então, eu quis trilhar esse caminho. E assim, no decorrer da sua carreira, né? Nos veículos que você passou, que foram muitos, né? Quais foram os veículos que você passou? Então, eu comecei na Rede Mundial, da LBV. Aí, eu trabalhei na HIT, que é outra emissora
fechada ainda com a sua produção hoje. Fui para a Record e fiquei pouco menos de 3 anos. Foi a primeira vez que eu fiz um jornal nacional, né, em transmissão nacional, que foi o Fala Brasil. E fiquei lá mais ou menos uns 3 anos. Em 2005 eu fui para o SBT, também fazendo jornalismo diário, Rádio News, até 2015, até 2018, quando eu fui para a Cultura e tô lá há 5 anos já. Joyce, você não se apresenta. E agora, uma pincelada do que foi o Prêmio Mulheres Positivas em Nova York. Roda aí. E a minha homenageada do setor de finanças é ninguém mais, ninguém menos do que a Simone Morato. Ela é a primeira mulher a ocupar a presidência do Brazilian American Chambers aqui em Nova York. Hoje estivemos lá e vimos um mundo de fotos de homem. Finalmente agora teremos uma mulher nesse retrato. Simone, obrigada pela sua presença. Conta um pouco sobre você. Fabi, obrigada de ter me convidado. É um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido todas essas mulheres positivas lideradas por você na Câmara. A gente está muito contente com essa iniciativa aqui em Nova York e queria desejar muita sorte. Eu vi que o papo hoje foi muito importante com o pessoal do consulado, com o pessoal do setor privado, o pessoal de ONGs, e eu tenho certeza que o Mulheres Positivas aqui vai fazer muito impacto para todas as brasileiras que vivem aqui, precisam dessa ajuda, precisam dessa plataforma para ajudar elas realmente crescerem profissionalmente e pessoalmente. E a minha homenageada da noite do setor de telecomunicações é a Maria Antonietta Russo, uma italiana mais que premiada no Brasil. Ela levou a TIM a se tornar a operadora mais diversa no mundo, não é verdade? Verdade, mas 3 vezes consecutivas, Fabi, não somente uma vez. Muito emocionada, muito feliz de estar aqui, uma noite maravilhosa com todas essas mulheres que vão ser homenageadas para o comprometimento que ele tem na pauta di diversidade e inclusão com foco na equidade de gênero. É maravilhoso, Fabi. Para mim significa muito essa noite aqui. Você nem sabe quanto significa essa coisa a nível pessoal e profissional. Eu acho que é mais do que eu consegui sonhar na minha vida profissional, Fabi, porque junta todo o trabalho, valorizza, celebra que fizemos juntas até agora, se conecta com o meu propósito pessoal. Então eu acho que esse é o máximo que pode acontecer na vida pessoal e profissional de uma mulher. E direto de Nova York, para esse mundão sertanejo do Brasil, eu chamo a Luísa Martins. Quando eu perdi o Maurílio, logo depois eu fazia parte de um escritório muito grande. Eu saí desse escritório e falei, bom, e agora? O que eu faço? Perdeu o escritório, perdeu o companheiro de palco. Falei, o que eu faço? E aí eu fui pra internet aprender, liguei para as pessoas que eu sabia que tinha know-how no meio sertanejo, né, no mercado, milhões de perdão. Fui pedir ajuda pra galera, sabe? Tive muita ajuda das pessoas, porque as minhas perguntas eram muito sobre o rolê mesmo, sabe? Eu não ligava pra falar potoca, eu ligava pra falar, deixa eu te falar, como é que vai pra alugar um ônibus? Sabe? Bateria, aluga ou como é que funciona? Maravilhoso. Então eu fui atrás do povo, fui pedindo ajuda, fui vendo vídeo, fui correndo atrás. Enfim, eu fui né, galgando, assim, subindo esse degrau, voltei aos palcos, né, e aí eu fiz ali 4 shows, depois eu fiz 5, depois eu fiz 6, aí gravei DVD, então foi um caminho muito difícil, mas muito sólido também, sabe? Foi devagar, mas muito sólido, então aprendi muito nesse tempo. Hoje em dia eu sou a pessoa que tem a palavra final da minha carreira, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje, que fazem toda a parte burocrática, que atende o telefone, que vende o show e tudo mais. E eu participo de tudo isso, mas o meu trabalho, o foco é compor e ser maravilhoso em cima do palco, entregar tudo que eu tenho. Luísa, maravilhosa. E ainda falando em superação, eu recebi a Priscila Fantin.
Eu acho que o processo de autoconhecimento, ele é para sempre, né? Você nunca acaba por dizer, agora eu sei quem eu sou, porque a gente também muda o tempo todo, né? Mas ele vale muito a pena. Ele dói, né? Ele faz você questionar muitas coisas, mas vale muito a pena porque você entende quais são os seus próprios limites e isso é fundamental para suas relações na vida, não só conjugais, amorosas, parentais, fraternais, ou profissionais, né? Nas profissionais também isso é muito importante, você saber os seus limites e você saber o que você quer, aonde você quer ir. Então eu acho que eu partiria dessa mensagem de se conheça e se ame muito. Só você se amando, você vai estar apta a amar uma outra pessoa e outra pessoa vai poder também entrar na sua vida e te amar, porque senão você pode confundir as relações e elas entrarem num lugar de vazios que são seus, né? E aí geram relações disfuncionais. De novo, não só no âmbito conjugal, mas profissional também, em todas as relações. Então, se conheça e se ame, saiba os seus limites, saiba dizer não, cuide de você antes de tudo. Pri, um beijo enorme. Infelizmente, o nosso programa está acabando, então vamos para a última retrospectiva de 2023. Virna Dias. Eu nunca fui uma atleta talentosa, eu fui uma atleta operária. Eu tinha muita vontade de aprender. Eu queria muito, eu tinha muita garra, assim. Essa é a minha característica que eu tenho até hoje. Quando eu quero uma coisa, por mais que seja impossível, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou treinar. E essa foi uma das características que me fez alcançar o meu sucesso, né? E quando eu saí de Natal, do Rio Grande do Norte... Quantos anos? Eu tinha 14 anos. Nós treinávamos uma quadra de cimento, nós usávamos tênis conga, né? E eu fui jogar um torneio aqui no Guarujá e eu me destaquei pela força. Mas eu não tinha técnica, eu tinha muita força. E quando eu vim muito nova aqui para o sul do país, quando eu cheguei aqui, aquelas meninas que jogaram contra as equipes do Rio, Minas, São Paulo, que até hoje tem tradição no esporte, né, do voleibol, eu vi realmente que eu tinha uma deficiência técnica muito grande. Eu tinha que treinar mais que todas elas. Então, todos os treinadores apostaram muito em mim em relação a isso. E aí eu me tornei uma grande jogadora, treinando, repetindo, e eu falo que na vida é isso. Às vezes você não tem talento, seja na vida profissional, na vida do mundo corporativo. Se você se dedicar, se você ter foco nos seus sonhos, você alcança. Às vezes é mais longa a caminhada, né? Porque você tem muitos obstáculos que você encontra. Você quando chega ali no lugar mais alto do pódio, que você vê que você alcançou, é tão legal quando você olha para trás, poxa, valeu toda a pena esse meu sacrifício. Isso eu acho muito legal que o esporte me deu, sabe? Essa resiliência, essa resistência, essa vontade de querer ganhar, de querer aprender. E nas próprias derrotas também são grandes lições, né? E ontem, assistindo nossas entrevistas, você me lembrou um TED Talk do Jack Ma, que é o fundador do Alibaba. E ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre quantas vezes ele foi rejeitado na vida dele. E daí me veio uma dúvida em mente, Virna. Acho que durante a nossa carreira, durante a nossa vida, a gente sempre espera que alguém apareça e fale: eu acredito em você, eu vou botar fé em você e eu vou te ajudar, vou te treinar. E você diz que o Bernardinho teve um papel importante na sua carreira. Que ele falou: Virna, eu boto fé em você e eu vou treinar com você depois que as outras forem embora, eu vou continuar treinando com você. Agora minha pergunta pra você é: qual foi o turning point? Aonde que ele olhou pra você e enxergou realmente talento em você, ou pelo menos perseverança, ou potencial, a palavra e quis alocar o bem mais precioso dele, que é o tempo dele, treinando você? Como é que foi esse momento? Eu acho que é a grande sacada de um líder, né? O Bernardinho, quando assumiu a seleção feminina, eu tinha sido cortada de uma seleção. Eu fiquei 4 anos esperando uma oportunidade de um treinador anterior, que infelizmente hoje ele está no céu. E porque eu não sabia recepcionar, e realmente eu não sabia. Eu tinha medo. A bola vinha, eu me assustava, sabe? Assim, meu Deus, quero que alguém me cubra.
E aí, quando ele assumiu a seleção, ele falou, olha, Virna, eu quero que você seja minha ponteira passadora. Ponteira que joga na extremidade e a passadora que recepciona. Porque naquela época eu estava começando a introduzir o líbero, mas era muito no começo ainda, né? E eu olhei para a cara dele, eu falei assim, passadora, né? Eu já fui cortada por causa disso. Eu tenho medo. Ele falou, não existe a palavra medo. Existe a palavra trabalho. Nós vamos treinar, nós vamos repetir, nós vamos fazer acontecer. E todos os dias as meninas iam embora, eu ficava treinando com ele. E chegou ao fim mais uma retrospectiva Mulheres Positivas. E eu quero desejar para você que nos ouve e nos assiste um ano maravilhoso, com saúde, realizações e muita felicidade. Lembrando que a felicidade é uma escolha. Então vamos lá, mulherada, vamos focar no que a gente pode controlar, não no que a gente não pode. E eu sei que o ano que vem vai ser maravilhoso para você e para todas nós. Um beijo enorme! Mulheres Positivas. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça à Rede Team. Realização Jovem Pan News.